A forma como, por exemplo, o povo judeu guarda a Torá, há coisas que eles praticam ou têm como mandamentos que não se encontram na Torá, que não estão na Bíblia hebraica. Então é aí que devemos buscar obedecer o que realmente é palavra do Eterno, em vez do que é palavra de homem. Por exemplo, isso está em Isaías, onde diz: com seus lábios me honram, mas seu coração está longe, longe de mim, e ensinam como doutrina mandamentos de homens, não é? Então, esse sempre foi o erro, sobretudo do ser humano, de querer adicionar algumas coisas ao que é a palavra do Eterno. E a própria Torá diz isso, diz que nada acrescentareis a isto que foi dado, nem tirareis nada daqui. Esse é, por enquanto, o meu comentário. Eu entendo o que você diz. Se você me permite explicar a abordagem do judaísmo, nós, quando falamos de mitzvot, mitzvot são preceitos, como as leis, mas nós fazemos uma distinção em duas categorias. Existem mitzvot de Oraita, que são as da Torá, mas existem as de Rabanã, dos sábios, assim nós as chamamos. Nós distinguimos isso muito, muito bem. Nós sabemos que, como você diz, as leis da Torá estão muito claras, mas as de Rabanã, as dos sábios, são insípidas. A cerca, imagine, vou te dizer, no norte de Israel há campos minados, porque depois da guerra contra os sírios deixaram muitas minas, e Israel decidiu não desativá-las. Então, o que faz, digamos, Israel, para que turistas possam ir ao norte de Israel? Você coloca uma cerca, mas a cerca não é colocada ao lado da mina, você a coloca a centenas de metros da mina. Por quê? Porque se alguém pular a cerca não explode, mas se houver uma distância, algo assim. Há coisas que nós decidimos colocar uma cerca para nos afastarmos da proibição original. Por exemplo, está escrito, Lotevachel, Gad Bshalev Imó. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe. Colocamos uma cerca para lembrar disso, porque hoje, quem cozinha um cabrito com a mãe? Ninguém, certo? Mas temos como se diz, uma cerca que nos lembra dessa lei e nos afasta da transgressão. Mas nós sabemos que essa não é a lei da Torá em si, mas sim nos afasta. É algo assim. Eu entendo o seu ponto. No entanto, se uma pessoa quisesse cumprir a palavra de Deus, há muitas coisas que ainda faltam. Por exemplo, o templo. Não é possível. Deus ordena fazer sacrifícios, é uma ordem. Então, para isso, precisamos de um templo, etc, etc. O judaísmo entende que ainda não podemos cumprir 100% da Torá, como você disse, Christian, pois falta um templo. Quando houver um templo, como disseram os profetas, vamos retomar essas coisas que você disse que deveríamos cumprir. Uma pergunta, Jacó, sobre o terceiro templo, como nós chamamos. Não vai ser o de Ezequiel, né? Porque a medida do templo de Ezequiel é 15 vezes maior do que a do segundo templo. Qual é a ideia que a instituição tem, ou seja, de construir o terceiro templo? Como isso será feito no mesmo local? O que você acha que pode acontecer para que esse lugar seja desocupado e vocês possam instalar o templo ali? Não sei. Assim como disse o pastor, o templo, nós realmente consideramos que é o de Ezequiel, ou seja, as medidas e a arquitetura são como no final de Ezequiel. Curiosidade, sabiam que no fim de Ezequiel, o Messias oferece sacrifícios por seus pecados? Ele peca e faz sacrifícios. Muitos cristãos não notaram que o Messias realmente peca. De fato, consideramos que o templo será como em Ezequiel. É verdade. O que fazemos diante disso? Há uma mesquita, um bairro. O que fazer? Bem, quando chegar o dia, nós veremos. Bem, eu ouvi que quando o Messias que vocês estão esperando vier, ele vai dar a instrução e vai corrigir esses planos. Porque pela medida que Ezequiel dá, se fizermos as contas, havia 4 tipos de côvados. Um de 37 centímetros, outro de 52, outro de 50. Mas se fizermos uma média de 50 centímetros por côvado, bem, é 15 vezes maior. Eles vão ter que andar, não sei, lá dentro, não sei, para levar os sacrifícios, é imenso, é enorme. Sim, na verdade Maimônides fala sobre isso sim. Maimônides diz que o templo, o terceiro templo, deveria ser tão grande quanto fosse possível construir. Ou seja, se for preciso fazer um estádio de futebol, os exegetas judeus entendem que sim, vai ser muito grande. Que interessante. Então, Jacó, você mais ou menos, eu já vi vários vídeos seus
E me desculpe te interromper se eu fizer alguma pergunta, porque além disso, te agradeço por ter vindo aqui ao canal. Agradeço por você não ser ríspido ou agressivo, como muitas pessoas costumam ser comigo. A questão é, veja, por exemplo, as guerras, muita gente morre, na verdade, a primeira guerra foi por religião e a última será por religião. Como você vê isso? Porque isso não pode mudar, não pode parar, e não vai parar a não ser que haja uma nova ordem mundial que diga que, bom, por causa das religiões não haverá mais perseguição nem nada, mas isso ainda está longe. Mas Caim mata Abel por religião, e o final também, segundo dizem, vai ser por religião. Como você vê isso? Eu acho que não. Eu acho que é por política, na verdade. O Midrash explica que Caim matou Abel por 3 motivos. Por política, por economia e sim, também por religião. Quando chegar o Messias, supõe-se, e isso na verdade é dito por Jeremias, capítulo 31, que diz que quando chegarem os dias do Messias e tudo isso, as pessoas não vão precisar dizer ao seu irmão, conheça a Deus, porque todos me conhecerão, diz ele. Pois todos já saberão que o Messias chegou. Ou seja, não é possível um cenário em que o Messias chegue e nem todo mundo perceba. Ou seja, a questão da divisão religiosa não vai existir na era messiânica. O que vai existir talvez seja uma discussão política, que isso obviamente podemos ver. O final de Zacarias fala sobre esse tipo de tema, sobre as nações. Ainda vai haver, digamos, fragmentação entre o que são entidades políticas e tudo isso, e que o Messias, por isso é que diz que ele julgará entre as nações. Pois é ele quem põe ordem nos conflitos, que são principalmente políticos. Então eu acredito que, como o pastor coloca, no final a solução virá mais pelo lado político do mundo do que pelo religioso ou qualquer outra coisa, né? Até mesmo pelo econômico. Inclusive, na literatura rabínica, há uma discussão sobre um Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, um que vem por meio da economia, outro que vem por meio da política, mas no final aquele que tem a superioridade argumentativa é o Messias que aborda a política. Então... Me permite, pastor? Sim, vai em frente, pergunte a ele. Não, com base no que ele está dizendo sobre Jeremias e sobre ele acreditar que todo mundo conhecerá o Messias e que o Messias julgará. Isso é o cristianismo. Correto que nós acreditamos que Jesus é o juiz, que ele mesmo afirma isso já em João 5, que o Pai deu todo o julgamento ao Filho. Então nós acreditamos e estamos esperando que haja um julgamento. Isso é o que é o cristianismo. Por esse lado, me parece que o Messias Jesus cumpre com todos esses requisitos. Por quê? Porque em que parte do mundo não sabem da existência de Jesus? Ou seja, vendo por esse lado, não há força maior do que o cristianismo, né? Ou seja, o cristianismo é, vamos dizer assim, a religião com mais adeptos. E sejam cristãos ou não, a figura de Cristo, ou seja, é a figura mais conhecida da história da humanidade. Ou seja, você nem pode comparar Moisés, nem nenhum profeta com Cristo. Isso é irrefutável. Historicamente também não existe uma pessoa mais conhecida do que Cristo, nem sobre quem se tenha escrito mais do que sobre Cristo. Então eu penso que as profecias também, analisando-as em seu contexto, diziam que Deus, que o Messias daria o conhecimento, assim como as águas puras cobrem o mar. Então eu penso que essas profecias veio cumprir por Cristo, primeiramente em relação à salvação para o perdão dos pecados, como bem dizem os profetas. E que há profecias, que nós acreditamos que em uma segunda vinda, a ressurreição dos mortos, o juízo, a redenção da raça humana, no sentido de que nós acreditamos que Deus vai fazer novos céus, novas terras, ou seja, vai regenerar tudo. Este sistema caiu, não é? Que o pecado tem... Eu entendo que vocês não acreditam em uma, vamos dizer assim, em uma salvação espiritual em si, como nós cristãos acreditamos, ou estou enganado? Não, você não está enganado. Mas, no entanto, o que você diz de... Bom, se alguém lê as profecias, na verdade há muitas coisas que Jesus não cumpriu. Comecei falando sobre a paz entre as nações, como no início do livro de Isaías. O fato de alguém ter se chamado Messias, mas não haver paz mundial há 2000 anos, mostra que o Messias ainda não chegou. Eu entendo que, para poder solucionar essa problemática de que há entre aspas, Messias, que não cumpriu muitos dos aspectos mencionados pelos profetas, a forma de sair desse problema foi dizer: tranquilos, não se preocupem, vai haver uma segunda vinda.
Na primeira vinda, ele cumpriu alguns versículos que selecionamos a dedo, traduzimos mal ou citamos pela metade, e as profecias não cumpridas serão realizadas na segunda vinda. É basicamente essa a narrativa, como eu vejo pessoalmente, do cristianismo. Sobre a quantidade de adeptos, pessoalmente não me interessa a quantidade de adeptos porque isso se chama falácia ad populum. Ou seja, a quantidade não torna algo verdadeiro. O islamismo é uma religião que tem metade do tempo do cristianismo e tem metade dos adeptos. Ou seja, o ritmo de aceleração é igual e pode superar em breve. O cristianismo enfrenta igrejas mais vazias, enquanto o islamismo cresce demograficamente. Isso não faz do islamismo a verdade. Uma coisa não tem relação com a outra. A religião egípcia durou 1000 anos a mais que o cristianismo até agora, mas isso não prova que seja verdade. Então, sobre a questão de como serão as profecias e tudo isso, nós consideramos que será um Messias, uma chegada, é que tudo já está escrito, e aí está a dificuldade que eu vejo, dá para entender? Gostaria de te perguntar qual é a sua visão sobre o anti-Messias, o anticristo, o anti-Armilos, o que isso significa para vocês? Ok, nós não acreditamos que exista um anti-Messias, Armilos. Sim, já houve discussão sobre o que essa figura significa. É uma figura, digamos, na literatura judaica, que é ele quem mata o Mashiach ben Yosef. É Armilos, o malvado, como é chamado, Armilos Harashá. E ele é quem acaba com a ideia do Mashiach ben Yosef. Há quem diga que talvez Armilos seja uma forma de dizer Rômulo. Rômulo é o pai de Roma, por exemplo, fundador de Roma. Há quem diga até mesmo na modernidade que é Rômulo durante a Segunda Guerra Mundial. Diferentes interpretações, mas a ideia de Armilos é que existe uma força que tenta impedir que o povo de Israel retorne à sua terra no sentido nacional. É disso que se trata propriamente. Sim, vamos, não apertemos muito o Jacó. Vai perguntando para alguém assim, uma pergunta breve. Obrigado. Sim, eu tenho uma pergunta. Aham, pode falar, filho. E boa noite, Jacó. Obrigado, Jess. Bem, eu queria te perguntar se o Eterno deu carta de divórcio para as 10 tribos, certo? E depois ele profetizou que iria recolhê-las e que desta vez seria para sempre e que jamais se separariam delas novamente. Mas ele, nas leis, na lei de Deuteronômio, fala que quando você dá carta de divórcio, não pode se casar novamente com essa mesma mulher, certo? Depois que ela foi adúltera, e vemos que essas 10 tribos são chamadas de adúlteras, certo? Porque adulteraram espiritualmente. Então, se vocês não acreditam no Messias, em quem nós acreditamos que é Jesus, porque nós sabemos que Jesus veio para isso foi a sua morte, por isso acreditamos que ele é divino, porque foi ele quem teve que morrer para que essa lei já não fosse mais dada a ele. E agora ele poderia se casar novamente com essas 10 tribos, com sua noiva, a quem ele havia dado carta de divórcio, sem violar esse mandamento que está em Deuteronômio 24. O que você acha disso ou como você vê isso? Quer dizer, ele até fala sobre isso, ou seja, é ele quem resolve isso. No começo ele fala que rejeita, mas no final ele perdoa. Realmente é assim que começa Oséias. Sim, porque ele deu carta de divórcio, né? Então supõe-se que não pode se casar de novo depois disso, mas... Mas quer dizer, ele leva isso ao extremo. Quer dizer, literalmente Deus diz para ele, quer dizer, case-se com uma prostituta, algo muito extremo. Sim. Então sim, Deus também diz e depois fala para ele, não, agora deixa tudo isso, né? Então sim, há coisas que até Deus, aqui no ponto desse diálogo com Oséias, Deus diz ao profeta Oséias depois fala, bom, já chega, abandona essas crianças porque são de uma prostituta. Oséias pergunta a ele, por que eu faria isso? São meus filhos, não, eu não posso. Então, e Deus responde a Oséias, né? Aí está a resposta. Também Israel são meus filhos, Israel é meu filho, eu não vou abandonar. Carta de divórcio, não carta de divórcio, Ló Rujama. Rujama é minha, não é meu amado, não é meu povo. Mas são minha amada, meu povo, não abandono. Isso resume o início de Oséias. Tenho uma pergunta, se me permite. Boa noite, Jacó. Me ouve? Boa noite. Sim, meu nome é Anthony.
Obrigado pelo apoio, Anthony. Aham, quero que você me diga a sua opinião sobre o quê? O que você acha sobre esses últimos tempos? Os gentios tenham interesse em conhecer a Torá, e não só conhecer a Torá, mas também queiram viver sua fé de acordo com a Torá. E se você concorda que, por assim dizer, um gentio queira guardar, por exemplo, o Shabat. Tenho uma pergunta. Acho que não é a melhor época da história. Levando em conta o que diz Isaías 56, do versículo 2 até o 6. Diz assim: não sei, Antônio, sua pergunta é ótima. Acho que vivemos a melhor época da história, onde finalmente há pessoas realmente dispostas a cumprir a Torá. Isso não acontecia antes. Antes, os rebeldes queriam acabar com a Torá. Mesmo assim, você sabe, talvez, não sei se você já ouviu algumas coisas da minha página, existe algo que nós chamamos de leis noaídas, ou seja, há um sistema legislativo para os não-judeus. O tema do Shabat é um tema discutido. Shatan Sofer acredita que há uma forma do não-judeu cumprir o Shabat. Então, nesse aspecto, se alguém, digamos, seguisse a opinião do Shatan Sofer, ok, bem, o não-judeu poderia. Quanto ao que você cita de Isaías 56, é uma das citações mais mal interpretadas sobre Isaías. Ali fala de Nilvim El Hashem, ali fala dos convertidos, ali não fala, digamos, dos não-judeus. Fala sobre pessoas de outras nações que se converteram, juntaram-se a Israel e agora, como parte do povo, devem cumprir o Shabat. A dúvida é, o que você faz? Acho que é sobre não-judeus. Ou seja, as pessoas que não fazem parte de Israel. Os não-judeus, como te mencionei, têm seu próprio sistema legislativo, que também é muito importante. Quando me perguntam, e se um não-judeu quiser cumprir a Torá? Maimônides diz que um noaíta pode cumprir um preceito se quiser. E na verdade não se pode impedi-lo. Mas a condição é que ele seja noaíta. Por quê? Porque o noaíta é aquele que conhece sua identidade. Não é uma pessoa, ou seja, um não-judeu que é noaíta, ou seja, uma pessoa que não é judia e sabe a importância que tem como não-judeu, é aquela pessoa que não vai fingir ser um israelita, digamos, e colocar um talit e começar a se fantasiar com peiote. Então, esse é o ponto de por que um noaíta, em especial, poderia sim cumprir algum preceito de Israel, e não se pode impedi-lo. Assim como disse Maimônides. Então, respondendo à sua pergunta, eu acredito que sim poderia, desde que entenda qual é o seu papel e sua identidade, que não se menospreze e não ache, não finja que precisa ser judeu para tal coisa, né? Os não-judeus também têm valor. Vocês também têm sua própria forma de estar conectados com Deus. Quer dizer, você já estava me dizendo isso, se eu entendi sua resposta. Ou seja, para eu poder guardar o Shabat como um judeu, eu teria que me converter em um prosélito e me circuncidar. Sem me circuncidar... Sim. E de onde vem essa questão dos noaítas? Porque eu li a Torá e não vejo isso em lugar nenhum. Então, nós consideramos que está escrito em Gênesis 9, depois que eles saem da arca, Deus faz esse pacto com eles. Uma última pergunta e eu termino. Você considera que Noé faz parte do povo de Israel? Não, o povo de Israel veio muito depois. Israel é neto de Abraão. O que aconteceu com Abraão? Você acha que ele pertence ao povo de Israel? Não, faria sentido. Israel é Jacó, que é neto de Abraão, Israel vem depois de Abraão. Então, porque eu entendo que muitos judeus acreditam que Abraão foi o primeiro judeu. Você acha que ele é do povo de Israel? Na verdade, nem ele usa o termo judeu ao falar do povo de Israel. Essa palavra nem está na Torá. Ou seja, você não acredita que Abraão foi o primeiro judeu. Vai. Claro que não. Antônio, Jacó está te enrolando e você não está percebendo. Não, eu quero saber o que ele pensa. É isso que... Deixa ele responder. Não responda por ele. Não faz sentido. Sim, que Abraão foi judeu, não. Mas é que com base... Permita-me, com base no que Jacó disse, ele está trazendo algo que é verdade, que o judaísmo acreditou nisso. O judaísmo não acredita que o gentio tenha que guardar a Torá. Eu entendo, Jacó, que você me diz. O que você está dando a entender é que a Torá foi dada em um contexto israelita para uma nação, ou estou enganado? Pois é isso que a Bíblia diz, exato. Sim. Será a Bíblia, exato. Porque olha o que eu vou citar.
O gentio que observa o dia de descanso merece a morte. Isso está em Sanedrim 58b, página 399. E aqui também, um gentio que estuda a Torá merece a morte. Sanedrim 59a. Nós fornecemos. Mas isso não aparece na Torá, isso é dito pelo documento que você citou, não pela Torá. Sim, é verdade, a Torá não fala isso explicitamente, só afirma que o Shabat foi entregue ao povo de Israel. Mas, se você continuar lendo, diz que um não-judeu que estuda a Torá recebe pena de morte. Uau! Então, o que fazemos? Eu não vou ficar sem Torá, né? A Gemará continua dizendo, se você continuar lendo, diz, mas como é possível, se também os sábios disseram que um não-judeu que estuda a Torá é comparado ao sumo sacerdote? Como é essa contradição? Vamos ver. Ele tem pena de morte ou é o sumo sacerdote? Se contradiz, não é? Não, é porque quando se refere aos noaítas. Quando um noaíta aprende as leis noaíticas, é comparado ao sumo sacerdote. Ou seja, o que toda essa seção que você está lendo quer dizer é que o não-judeu seja um noaíta. O ponto é esse. Não é pena de morte. Então, o que acontece com um não-judeu que passa o Shabat inteiro dormindo? Você guardou o Shabat? Não cometeu nenhuma proibição? Então pena de morte porque dormiu. Não faz sentido. O Talmud quer mostrar que as pessoas devem cumprir as leis noaíticas.